Olá, boa tarde. O nosso projeto para a Feira Brasileira de Iniciação Científica consiste na implementação de substâncias químicas seguras na fabricação de protetores solares infantis. Nós somos alunos da rede de ensino Senai Central Bag de Aragua do Sul, Santa Catarina. Eu sou a Letícia E eu sou a Stephanie. A nossa orientadora é a professora Karina Terue Ono Miyawaki e a nossa co-orientadora é a professora Mariela Bang de Oliveira. Bom, é muito importante a fotoproteção não somente quando as crianças estão expostas diretamente a raios solares, como por exemplo em praias e piscinas, mas também em atividades de desporto, como por exemplo brincadeiras ao ar livre e até mesmo passeios. Um estudo indica que o câncer de pele é derivado cerca de 80% da radiação absorvida até os 18 anos de idade, o que torna muito importante esse aspecto de aplicação de protetores solares para a proteção contra os raios solares. Além dessa propagação da importância da utilização dos protetores, alguns pais ainda sentem-se muito receosos quanto à aplicação. Isso devido ao grande número de hospitalizações devido a alergias decorrentes da utilização do protetor solar. Como, por exemplo, a gente pode observar esses dois casos. Um aconteceu na Austrália, onde a mãe aplicou o protetor solar na criança e observou algumas vermelhidões aparecendo no corpo, devido à alergia que a criança possuía com alguns compostos dentro do protetor solar. Outro caso que aconteceu foi um no Canadá, em que a criança foi diagnosticada com queimadura cáustica devido a filtros químicos presentes dentro do protetor solar. Quando o assunto são filtros solares, temos duas classificações, que seriam os filtros químicos e os filtros químicos. Os filtros químicos, eles vão receber os raios UV e vão absorver até a camada térmica aqui embaixo. Por outro lado, os filtros físicos, eles vão receber os raios e vão refleti-los, diferentemente dos filtros químicos. Segundo alguns estudos, os filtros físicos são mais recomendados para protetores solares, principalmente quando o assunto é a pele infantil, já que filtros químicos estão comumente associados a alergias e vermelhidões. Como exemplo de filtros químicos, temos o alquileno e a água benzona, e como exemplo de filtros físicos, temos o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Como o nosso projeto visaria a utilização de substâncias seguras para a pele infantil, utilizaremos então os minerais para a formulação. Temos também mais dois ativos, que seriam a aloe vera e a vitamina C. A aloe vera é proveniente de uma planta e ela tem propriedades benéficas para a pele. Ela então tem características hidratantes, antioxidante, anti-inflamatória, ela tem uma rápida absorção e ela auxilia na reconstrução da pele danificada. Por outro lado, temos a vitamina C. A vitamina C é um antioxidante que também ajuda na hidratação da pele, ela previne o envelhecimento precoce e previne também o câncer de pele. A nossa formulação ela é composta por uma emulsão água em óleo, ou seja, a água sobre o óleo. Para essa emulsão são classificadas duas fases, a fase aquosa e a fase oleosa. E dentro de cada fase dessa há pequenas misturas que auxiliam na solubilidade dos componentes. Tanto na fase aquosa há duas misturas, quanto na fase oleosa, em que uma dessas misturas compõe a parte de filtros físicos para a proteção, para atingirmos o FPS esperado. Após a aferição na massa de todos os componentes, micronizamos os minerais, como já ditos, o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Eles foram micronizados para facilitar a sua dispersão na mistura oleosa. Então, eles foram adicionados na fase oleosa, que foi levada a uma chapa aquecedora juntamente com a fase aquosa. Elas então permaneceram até que a temperatura atingisse 60 graus. Após isso, a fase aquosa foi adicionada sobre a fase oleosa e foi então homogeneizada como mostrado aqui embaixo, com uma agitação constante. Conforme a temperatura foi diminuindo, aos 35 graus foram adicionados o álcool benzílico e a vitamina C, que foram homogeneizados na mistura até que a temperatura ficasse ambiente. Como resultados, obteve-se um FPS dentro do esperado
que era o que nós estávamos esperando. Porém, a nossa textura ela não foi conforme o aguardado. Ela não obteve uma textura um pouco mais densa, uma textura mais de creme. Ela teve uma textura mais de geleia, que não era o que nós esperávamos. Outro ponto negativo foi o fato de que nós estávamos com uma grande carga de pó, então o que ocorreu sólidos brancos na superfície onde o protetor solar era aplicado. Essa carga ela não pode ser retirada, pois é ela que traz as propriedades de filtros físicos para inibir a radiação. Para obtermos mais resultados, nós realizamos um teste sensorial onde foi submetidos 17 voluntários que receberam fichas e amostras dos nossos protetores solares. Eles aplicaram através de movimentos circulares na parte superior do pulso, realizando esses movimentos circulares para melhorar a espalhabilidade. Dentro dos parâmetros que eles avaliaram, que foi textura, odor, a questão de cor e resíduos brancos, analisaram-se que mais de cerca de 50% dos resultados foram positivos. Por isso, necessitamos ainda de uma continuidade das pesquisas para a melhoria e realização de alguns testes que não foram realizados, como, por exemplo, o teste de estabilidade e teste de prateleira. Essa é a nossa apresentação. Muito obrigada.